Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cláudio Pereira, é muito bom falar com vocês. Esse é um canal voltado ao direito e à política, matérias essenciais, fundamentais para a subsistência de toda e qualquer sociedade. Bem, muitas pessoas se perguntam, né? Por que é que o Brasil não consegue decolar? Por que é que a economia brasileira continua caindo? Por que é que existe um desemprego tão grande? Por qual motivo o Brasil, sendo o segundo maior produtor de alimentos do mundo, as pessoas passam fome? Eu vou te responder. Isso acontece porque em todo país organizado, extremamente estruturado, aqueles países de primeiro mundo, a política é levado a sério. A política é levado a sério. As pessoas votam com consciência, votam geralmente, né? Fora uma ou outra exceção, que de vez em quando acaba, como a história não é linear, infelizmente, de vez em quando acaba saindo dos trilhos. Mas, de modo geral, nesses países, as pessoas levam a política muito a sério. Você quer ver um exemplo? Eles votam com consciência em deputados, né, que vão lá representar o interesse do povo. Aqui no Brasil, começou com 2013 ali no finalzinho, começou algumas ideologias, ideias furadas, reivindicações que as pessoas não sabiam nem por quê, nem por qual motivo elas estavam lá na rua, apenas estavam sendo manipuladas. Como não conseguiram o escopo, o objetivo em 2014, começaram já arquitetando para 2018. E aí conseguiram, apenas com ideologia, comunismo, coisa do tipo, né? Comunismo, negro, e não pode ter cotas. E aí começou com aquela confusão e as pessoas acabaram elegendo deputados como esse deputado bolsonarista, que utiliza de um artigo de uma lei que protege pessoas com deficiência, em específico os autistas, né? Ele utilizou de um artigo terceiro, parágrafo 7º da lei de número 14.019 de 2020, né? Ele utilizou essa lei porque essa lei ela protege essas pessoas que têm uma deficiência, né? São garotos e garotas que quando colocam máscara ficam nervosos. Então essa lei visa beneficiar essas crianças. O que o deputado fez? Ele utilizou disso. Olha, estou com dor de cabeça e coisa e tal, e diante disso, né, faço o uso dessa lei para não utilizar máscara. Ele já havia há um tempo falado que as máscaras, falou sem comprovação, ele falou, segundo ele lá, falou, abre aspas, as máscaras estão adoecendo as pessoas. Aí você consegue entender o porquê que há tantos problemas no Brasil. Porque as pessoas elegem deputados estaduais e federais com esse tipo de ideia, com esse tipo de conceito. Que ao invés de elaborar uma lei que visa a proteção da sociedade, fica causando intrigas, disseminando confusões, distorções da verdade, e aí as pessoas em si não têm benefício. Porque qual a serventia de um deputado utilizar de uma lei que protege pessoas com deficiência, os autistas, para poder aplicar uma ideologia furada? Qual o objetivo, qual o escopo disso? Se esse deputado deveria estar lá no Congresso para poder criar uma lei que beneficiasse a população, a sociedade. A partir daí você consegue ver o porquê que o Brasil está tomando trilhos estranhos, né? Tomando rumos errados. Você consegue perceber daí. Porque uma pessoa que tem a capacidade de utilizar uma lei que protege pessoas com deficiência apenas por uma ideologia, por apenas para poder disseminar confusão e coisas do tipo, não tem
não tem gabarito para poder ser deputado, nem vereador, nem governador, nada. Não tem condições, porque não se deve fazer isso. Você não pode, em hipótese alguma, utilizar uma lei que protege pessoas com deficiência. Se você não tem essa lei, se você não tem essa lei, se você não tem esse problema, você não pode utilizar desse benefício, né? Eu não vou nem dizer aqui falando sobre a questão do caráter, entendeu? Porque não tem condições. Como uma pessoa faz um negócio desse? O Brasil parece que tomou um rumo sombrio. Sombrio. Porque esse cara aí, ele foi eleito pelo menos para poder beneficiar a sociedade. Mas ele está causando um malefício, pelo menos ao meu ver. As máscaras, eu já li alguns estudos, a máscara protege quase que 50%. E quando a pessoa se contamina, mesmo utilizando máscara, a carga viral é mínima e os impactos são mínimos. Então, pessoal, por isso que eu falo aqui constantemente no canal, falo para vocês direto aí, tenha consciência de classe, avalie, analise a vida do candidato, porque você não pode votar em uma pessoa para deputado só pelo fato dele ter pegado uma placa em homenagem a uma pessoa que foi vítima, né, de uma violência contumaz, né? Só você não pode colocar um cara, elegê-lo como deputado só pelo fato dele ter quebrado essa placa. O que ele tem para poder apresentar para o povo? Qual é a solução que ele tem para poder apresentar em relação ao desemprego? Qual é a solução que ele tem para poder resolver aí os problemas de saúde? Esse cara, ele tem poder, pessoal, nas mãos, eleito. Ele pode propor lá um projeto de lei que, se eu, você e a cidade aqui de São Paulo toda quiser elaborar esse projeto para nível federal, não consegue, porque tem que ter uma porcentagem em cada estado. Então esse cara, ele tem um poder nas mãos. Como é que uma pessoa que tem um poder tão grande nas mãos tem esse tipo de atitude? Não tem condições. Por isso que é importante você avaliar, pesquisar direitinho e não ir por ideologia. Porque a ideia desse pessoal aí dos bolsonaristas uma grande parte deles é confusão, fake news, né? Então, isso está gerando um atraso muito grande para o Brasil. As pessoas estão morrendo com fome, as pessoas estão morreu um monte aí contaminado por causa do coronavírus, por causa dessa confusão aí de não usa máscara e coisas do tipo. E aí as pessoas foram morrendo, não existe coronavírus, tal. E aí foi se propagando essa mentira aí, e as pessoas foram adoecendo e morrendo. Então, assim, a lição que fica, né? Não vote em pessoas que só causam confusão, polêmica. Não vote. Não vote em alguém que tá lá só pelo fato dele ter quebrado uma placa. Não vote. Esse cara não merece seu voto porque ele não apresentou projeto nenhum. Não pretende, não tem proposta nenhuma. Olha, eu tenho essa proposta para a educação, eu tenho essa proposta para o transporte público. Eles só criam confusão e transtorno. E aí você consegue entender por que é que o Brasil não consegue andar. Aí você consegue ver por que o dólar está a 6 e ameaça-se chegar a 7 ano que vem. Aí você consegue compreender. Porque, infelizmente, muitas pessoas votam em deputados como esse, que utiliza de uma lei que protege pessoas com deficiência. Ele utiliza essa lei para poder aplicar ideologia aí. E conseguir alguns votos na internet. E por incrível que pareça, tem gente que vai utilizar essa mesma lei em benefício próprio. Porque ele influencia
Não sei como, mas ele influencia pessoas com a mesma índole moral que ele tem. E aí é complicado. E aí você consegue compreender, né, de modo geral, já resumindo aí, terminando o vídeo, por que é que existe essa quantidade de problemas tão grande no nosso país, né? Muitos outros países aí, como China, acho que o Vietnã, morreram pouquíssimas pessoas em relação aqui ao Brasil, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, se é novo, né, por aqui, ative o sininho das notificações, curta, comente aí embaixo o que você achou, que é um absurdo, né? A gente não pode, esse cara não tem condições nenhuma, tá, gente? Tava até terminando o vídeo, mas esse cara não tem condição nenhuma de ser eleito na próxima eleição. Que ele vá fazer outra coisa pra lá e saia da Câmara dos Deputados, né? Porque não tem condições, não tem como eleger um cara desse, porque ele gera atraso pro país, ao meu ver. Tá bom? E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilha.